Lula já está em Pequim e em Xangai participou da posse de Dilma Rousseff como presidente do Banco do BRICS. E você vai ver também. Governo define Minha Casa Minha Vida com 3 faixas e espera atender 2 milhões de famílias até 2026. Com o avanço de sites, importações de pequenos valores crescem 3.400% em 9 anos. A ameaça de míssil da Coreia do Norte provoca medo e confusão no Japão. A Alemanha se despede definitivamente da energia nuclear e anuncia que vai desligar suas últimas 3 centrais no sábado. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora 1h04 pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está em Pequim, na China, para se encontrar com o presidente chinês Xi Jinping. Em Xangai, Lula visitou a fábrica de uma gigante da tecnologia do país asiático e se reuniu com empresários da indústria automobilística. O gigante asiático é o principal parceiro comercial do Brasil. O presidente também participou da cerimônia de posse de Dilma Rousseff como presidente do Banco dos BRICS. Vamos conferir. Dilma Rousseff foi empossada na China como presidente do novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco do BRICS. O presidente Lula, que a indicou para o cargo, também participou da cerimônia de posse feita em Xangai. O mandato de Dilma como presidente do Banco do BRICS vai até julho de 2025. O Banco do BRICS é responsável pelo financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável dos países que fazem parte da instituição, formado originalmente pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Depois também passaram a integrar o BRICS, Bangladesh, Egito, Emirados Árabes Unidos e Uruguai. Em seu discurso de posse, Dilma reforçou a importância do papel do banco como financiador de projetos de desenvolvimento sustentável. Ela afirmou que o banco vai captar recursos no mercado mundial em diferentes moedas. Vamos desenvolver modelos de financiamento inovadores, capazes de alavancar recursos públicos e privados para obter o máximo impacto. Captaremos recursos dos mais diversos mercados mundiais, em diferentes moedas, como o renminbi, o dólar e o euro. Buscaremos ainda financiar os nossos projetos em moedas locais, privilegiando os mercados domésticos e diminuindo a exposição às variações cambiais. O presidente Lula também discursou. Ele disse que o Banco do BRICS se impõe diante dos impactos negativos causados pelas mudanças climáticas, pandemia e conflitos armados. No Brasil, os recursos do novo banco financiam um projeto de infraestrutura, programa de apoio à renda, mobilidade sustentável, adaptação à mudança climática, saneamento básico e energias renováveis. Em conjunto, os membros dos BRICS ampliam sua capacidade de atuar positivamente no cenário internacional, contribuindo para evitar ou mitigar crises e beneficiando as perspectivas de crescimento e desenvolvimento de nossas economias. E o presidente Lula entrou na lista de 2023 das 100 pessoas mais influentes da revista Time. Também estão na seleção os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Colômbia, Gustavo Petro. E o governo federal pretende atender 2 milhões de famílias no Minha Casa Minha Vida até 2026. O programa deve acolher famílias com renda mensal bruta de até R$ 8.000. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O governo publicou uma portaria que estabelece limites de subsídios para as unidades do Minha Casa Minha Vida. O documento também oficializou a meta do programa atender 2 milhões de famílias em 3 anos. Esse subsídio é parte do financiamento que é paga pela União por meio do programa habitacional. Em alguns casos, o aporte do governo pode chegar a até 95%. Ou seja, a família pagaria, neste caso, apenas 5% do valor.
De acordo com a portaria, o atendimento do programa é limitado em até R$ 170 mil para novos imóveis em áreas urbanas, até R$ 75 mil para novos imóveis em áreas rurais e ainda limita em até R$ 40 mil o valor para melhoria habitacional em áreas rurais. A portaria estabelece que o auxílio é limitado às famílias que estão enquadradas na faixa de renda urbano e rural. Para imóveis da cidade, a renda bruta familiar mensal deve ficar entre R$ 2.640 e R$ 8.000. Para a área rural, a faixa de renda bruta familiar deve ficar entre R$ 31.680 e R$ 96.000 por ano. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que algumas empresas chinesas de comércio eletrônico praticam concorrência desleal ao burlar as regras de importação. Ele acrescentou que igualdade de condições entre empresas estrangeiras e do Brasil é melhor para o consumidor e também para a economia. E com o avanço de sites, as importações de pequenos valores ganharam espaço no mercado nacional. As plataformas especializadas nesse tipo de serviço registraram um grande crescimento nos últimos anos. As pequenas importações, feitas em grande parte diretamente por pessoas físicas, tiveram um aumento exponencial nos últimos anos. O crescimento do e-commerce e a pandemia incentivaram esse mercado. Dados do Banco Central apontam que as compras feitas por meio de sites internacionais e também pelos correios cresceu mais de 34 vezes desde 2014. Na época, essas operações somaram 377 milhões de dólares, o equivalente a 0,2% das importações totais de mercadorias do país em 2014. Já no ano passado, essas pequenas compras no mercado externo saltaram para um total de 13 bilhões de dólares e representaram 4,4% das importações totais. Nesses 9 anos, o aumento nos valores transacionados por pequenas importações foi de 3.385%. Se considerada apenas a variação entre 2021 e 2022, o crescimento foi de 131,7%, sendo que em 2021 essas importações chegaram à marca até então inédita de 5 bilhões e 700 milhões de dólares. A ampliação da fiscalização e a taxação das compras internacionais de pequenos valores é uma das ações levantadas pela Receita Federal para a redução das perdas com a arrecadação federal. A medida também promete devolver as contas do país para o azul e ajudar a cumprir as metas de economia, de controle de gastos apresentada pelo governo. A novidade deve limitar a isenção de impostos sobre encomendas internacionais feitas no país e atingir diretamente o negócio das plataformas estrangeiras especializadas neste tipo de e-commerce. O dólar ganhou destaque nos noticiários nesta quinta-feira, já que ele abriu o dia cotado a R$ 4,93, o menor valor em 10 meses, desde o dia 9 de junho de 2022, que não víamos o dólar abaixo dos R$ 5. A moeda norte-americana mantém tendência de queda, com novos dados de inflação dos Estados Unidos e um ambiente doméstico mais otimista. E é sobre ele o tema da entrevista de hoje. Para falar sobre o dólar, eu recebo agora o economista Rica Mello. Seja muito bem-vindo. Ótima tarde para você. Ótima tarde, Daniela, e a todos. Rica, explica para a gente o que faz o dólar subir ou cair em relação ao real e o que está mexendo com os mercados desta vez. Olha, Dani, tem 3 motivos principais para que existisse essa queda do dólar aqui em relação ao real. A primeira é que os juros brasileiros são juros muito altos, então quando alguém traz um dólar para dentro do Brasil, ele consegue ter uma taxa de retorno muito boa. A segunda coisa é que aos poucos a economia brasileira está se ajustando, então o mundo percebe esse ajuste e acaba acreditando mais aqui no Brasil. Um outro ponto é que a balança comercial brasileira tem sido muito positiva, então tem tido uma entrada muito grande de dólares. Isso faz com que ele também caia de preço. E um último ponto importante é que a moeda americana está se desvalorizando não só no Brasil, mas no resto do mundo também. Então, tem 4 fatores aqui no final que acabaram fazendo com que o dólar acabasse caindo no Brasil.
Esse é o momento para comprar o dólar? Olha, vamos lá. A gente acredita que tudo isso que está trazendo o dólar para baixo deve continuar acontecendo, deve continuar existindo na economia nos próximos meses. Então, nós não esperamos que exista um aumento do dólar, pelo menos no curto prazo. Então, você pode comprar o dólar como uma reserva de valor ou alguma coisa para investir. Agora, estando no curto prazo, é um momento. A gente teve um probleminha de conexão e a gente segue então com o jornal. Mudando de assunto, o governo federal, ele anunciou uma série de medidas de regulamentação das redes sociais. A intenção é combater as crescentes ameaças de ataques em escolas. O ministro da Justiça, Flávio Dino, garantiu que as plataformas serão obrigadas a tomar medidas para coibir conteúdos ou perfis que estejam eventualmente propagando, fazendo apologia de ataques ou violência contra escolas. Esse trabalho está sendo desenvolvido 24 horas por dia, continuadamente, e esse trabalho visa a que haja um intercâmbio de informações de inteligência policial com a identificação de perfis que estejam eventualmente propagando, difundindo, fazendo apologia de ataques ou violência contra escolas. As empresas deverão enviar às delegacias de crimes cibernéticos dados de todos os usuários que propagam violência. Além disso, deverão proibir que endereços IP que tenham publicado conteúdos violentos e tiveram seus perfis suspensos possam ser associados a novos usuários. Em caso de descumprimento, as plataformas poderão receber multas de até 12 milhões de reais e ter suas atividades suspensas no país. Que traz medidas práticas, concretas, a fim de que haja uma regulação desse serviço prestado à sociedade, e especificamente no que se refere à prevenção de violência contra escolas. Não se trata, portanto, de uma regulação ampla. Na semana passada, 4 crianças de 4 a 7 anos foram assassinadas em uma escola em Blumenau, Santa Catarina, quando um homem invadiu uma creche e as atacou. Os assassinatos causaram comoção no país, onde também foram registrados 2 novos ataques em escolas, sem mortes, na segunda e na terça-feira desta semana. E depois da recusa em retirar do ar conteúdos extremistas, o Twitter começou a atender aos pedidos de bloqueio de perfis suspeitos feitos pela força-tarefa criada pelo Ministério da Justiça. E veja a seguir, a ameaça de míssil da Coreia do Norte provoca medo e confusão no Japão. E ainda, a Alemanha se despede definitivamente da energia nuclear e anuncia que vai desligar as suas últimas 3 centrais no sábado. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, agora 1h18 pelo horário de Brasília. E a gente volta a falar sobre a queda do dólar com o economista Rica Mello. Seja muito bem-vindo, Rica, mais uma vez. Oi, Dani, estou por aqui. Rica, explica pra gente, né? A gente teve aí a queda do dólar a R$ 4,93. Qual é o impacto que essa redução deve ter aqui na nossa economia doméstica? Olha, impactos muito positivos para a gente. Primeira coisa, a gente tende a ter uma inflação um pouquinho menor, porque muitos produtos são importados. Então, como o dólar está mais baixo, a gente acaba tendo esses preços mais baixos e a população deve sentir. Alguns produtos que são commodities internacionais, produtos de alimentação, eletrônicos, muita coisa que os preços são determinados por dólar. Como o dólar cai, todos esses preços devem cair para a gente também. Então, acho que é o ponto mais importante para a pessoa física e para as empresas também. É interessante que as empresas podem importar muito mais de fora os produtos.
E vamos falar então rapidinho sobre expectativas. Qual que é a projeção para os próximos meses? Vamos levar em consideração aí o texto do arcabouço, que ainda não foi formalmente apresentado, mas especialistas defendem que o aumento da confiança dos investidores já está influenciando, por exemplo, o IPCA. Então eu queria que você falasse para a gente sobre a expectativa para o próximo semestre e é isso. Olha, Dani, a expectativa é muito positiva para o próximo trimestre e para o resto do ano. Nós tivemos os primeiros 100 dias do governo Lula não foram fáceis, nós passamos aí por muita turbulência, mas aos poucos a equipe econômica foi se ajustando. Então, o arcabouço aqui fiscal é muito interessante. A própria matéria anterior que a gente estava falando sobre taxação dos sites internacionais aí também é muito interessante para o país, vai trazer mais receita para o país. O governo está com um pouco de déficit, então vai ajudando no déficit. O arcabouço fiscal ajuda o governo então a lidar melhor com as suas contas e isso faz com que a confiança dos investidores aumente. Com isso, as expectativas de inflação diminuem, então os juros devem diminuir, o custo para o Brasil diminui e isso acaba sendo muito positivo para toda a população e para todas as empresas. Então, a gente começa a acreditar, voltar a acreditar num crescimento um pouco melhor do que a gente estava imaginando no começo do ano. Tá certo, conversamos com o economista Rica Mello. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado pelo convite. Até mais. E agora vamos para os destaques internacionais. O exército sul-coreano afirmou nesta quinta-feira que a Coreia do Norte testou um novo tipo de míssil que funciona à base de combustível sólido. Aliada de Pyongyang, a China culpou os exercícios militares dos Estados Unidos pelo aumento das tensões na região. A Coreia do Norte testou nesta quinta-feira um novo tipo de míssil balístico que possivelmente utiliza combustível sólido. Uma tecnologia pretendida há muitos anos pelo regime de Kim Jong-un, afirmou o exército da Coreia do Sul. Até o momento, todos os mísseis balísticos intercontinentais norte-coreanos conhecidos utilizavam combustível líquido, mas o desenvolvimento da nova tecnologia de propulsão era uma antiga obsessão de Pyongyang. Os projéteis de combustível sólido são mais fáceis de armazenar e transportar, mais estáveis e mais rápidos de lançar, o que dificulta a detecção e a possibilidade de neutralizá-los. Seul informou que detectou um míssil balístico de médio ou longo alcance, lançado em uma trajetória elevada a partir de Pyongyang. O projétil disparado na noite de quarta-feira pelo horário de Brasília voou 1.000 quilômetros antes de cair no mar. Durante o lançamento, o Japão chegou a acionar um sistema de alerta por alguns minutos, mas depois afirmou que o míssil não caiu dentro de seu território e nem ameaçou a sua população. Em meio à escalada das tensões na região, moradores da Coreia do Sul se dividem entre o temor e uma certa sensação de normalidade. Nós, sul-coreanos, estamos muito ansiosos. Não posso imaginar o que vai acontecer no futuro. Quando algo assim acontece, deve ser considerado muito ameaçador ou extraordinário. Mas sempre há notícias sobre mísseis disparados pela Coreia do Norte. Então eu acho que já se tornou parte de nossas vidas. Aliado de Pyongyang, Pequim criticou os Estados Unidos e disse que os exercícios militares de Washington na região causam impactos negativos. Estados Unidos e Filipinas realizam as maiores manobras conjuntas no disputado Mar do Sul da China. A tensão atual na península tem suas causas. É óbvio o impacto negativo gerado pelos exercícios militares e pela presença de armas estratégicas. A China espera que partes permaneçam calmas, sem exercer pressão e confrontamentos. Os Estados Unidos devem tomar uma atitude e responder às preocupações justas da Coreia do Norte, criando condições para diminuir as tensões e recomeçar o diálogo o mais rápido possível. A Coreia do Norte considera as manobras na região como testes para uma eventual invasão. E Kim Jong-un ordenou neste ano a intensificação dos exercícios de preparação para uma guerra real. Seul acusou Pyongyang de irresponsabilidade por cortar na semana passada a linha direta de contato entre os países. O Ministério da Unificação da Coreia do Sul afirmou que o Norte não responde às ligações desde sexta-feira.
Apostando nas fontes sustentáveis, a Alemanha se despede definitivamente da energia nuclear e anuncia que vai desligar suas últimas 3 centrais no sábado. A Alemanha se despede definitivamente da energia nuclear. A maior economia europeia vai desligar no próximo sábado suas últimas 3 centrais, naquele que será um marco na aposta por uma transição verde, sem reatores atômicos. A central de Lubmin, às margens do Mar Báltico, começou a ser desmontada há mais de 30 anos, pouco depois da reunificação da Alemanha. Mas o processo é longo e ainda faltam décadas para terminar o trabalho. Vocês podem imaginar que nos anos 60 não havia nenhum projeto para o desmonte de centrais nucleares. Isso significa que elas foram construídas para durar para sempre, mas a nossa tarefa é desmontá-las. Temos que desenvolver projetos totalmente novos e isso não se faz da noite para o dia. A segurança é essencial, não pode haver liberação de radioatividade. As titânicas obras começaram em 1995. 5 reatores tinham que ser desmontados e quase 2 milhões de toneladas de material potencialmente radioativo descontaminados. Cerca de 900 pessoas trabalham para desativar Lubmin. Alguns componentes dos 5 reatores que funcionaram entre 1973 e 1990 seguem emitindo doses elevadas de radiação. O plano é submergir esses componentes em água para que sejam desmontados à distância, em uma técnica que pode ajudar o trabalho em outras centrais. Nos últimos anos, cerca de 20 reatores deixaram de gerar energia na Alemanha, e os processos de desmonte deveriam ser mais rápidos do que os de Lubmin. Só que ainda serão necessárias várias décadas para desarmar as plantas e colocar os resíduos altamente radioativos em um local de enterramento profundo. De acordo com as autoridades, o armazenamento definitivo vai permitir que os resíduos nucleares sejam guardados de forma segura por pelo menos 1 milhão de anos. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e não saia daí, porque daqui a pouco eu volto com mais informações para você a 1h50. Até lá!